No ar, Áudio Papo com Fábio Oliveira. Mais um final de semana começando, o momento de relaxar, esquecer um pouco o relógio, os compromissos de trabalho, para quem está de folga, curtir pessoas queridas e, claro, inevitável, gastar uma graninha com compras, lazer, cultura e diversão. Mas você sabe mesmo gastar bem o que ganha e também economizar para conquistar seus sonhos? Acompanhe então o nosso papo de hoje sobre o seu rico dinheirinho com o especialista em finanças e educador financeiro André Massaro. O equilíbrio financeiro ele é resultado de 80% de disciplina e 20% de conhecimento de finanças. As pessoas se sentem intimidadas porque falam, mas eu não entendo nada de finanças, eu não entendo os jargões, então eu não preciso entender. Nós estamos falando aqui das 4 operações matemáticas básicas. Quer dizer, precisa de disciplina, de comportamento, a capacidade de adiar um prazer imediato de curto prazo, mas para tentar ter uma situação melhor no longo prazo. Então, assim, qualquer pessoa de qualquer idade pode começar a ter uma vida financeira melhor, que vai levar a uma situação mais equilibrada e de maior qualidade de vida. O educador financeiro André Massaro dá excelentes dicas sobre o órgão mais sensível do corpo humano, o bolso, e alerta para situações de apelo recorrentes ao consumo que todos nós vivemos diariamente. Nunca foi tão fácil se comprar coisas sem ter dinheiro. Porque quando você vai no supermercado e faz uma compra em 3 vezes e você adota isso como prática, no 3º mês você está pagando uma compra inteira. Ou seja, é uma solução de muito curto prazo que acaba não resolvendo. E o que se vê hoje em dia, assim, as pessoas pouco acostumadas com crédito, porque esse crédito fácil é uma coisa recente na história do Brasil, estão acumulando. É parcela daqui, parcela de lá, faz a conta, cabe no meu orçamento, mas ela já esqueceu de quanto é o orçamento. Especialista em finanças com grande experiência no mercado financeiro, André Massaro participa de um papo didático sobre investimentos e aplicações a partir de sua própria vivência como operador profissional da Bolsa de Valores. Quando eu era um operador em tempo integral, eu poderia ser classificado como alguém extremamente agressivo. Eu fazia muito day trade, que são aquelas operações que a pessoa começa e termina no mesmo dia, operações de curtíssimo prazo. Ter a vida desse tipo não é uma coisa muito fácil. O nosso convidado hoje aqui vai resgatar essa sua trajetória profissional que acabou o levando para um projeto educacional financeiro com a publicação de livros e a condução de palestras sobre como cuidar melhor de nossas economias e planejar adequadamente investimentos. Quem não consegue ter o padrão de vida que gostaria porque tem uma renda baixa, precisa fazer um planejamento e investir em si mesmo, investir em desenvolvimento profissional, em educação, para poder ganhar mais, para que esse aumento do padrão de vida seja sustentável. Então, assim, quem quer aumentar o padrão de vida e aumentar o nível de consumo, faça isso. Mas faça isso através do aumento da renda e não do aumento do endividamento. Deixe o seu radinho de pilha sintonizado na USP FM para acompanhar mais esse papo semanal inédito neste programinha aqui com o educador monetário André Massaro, um roqueiro que conhece o caminho das pedras do mercado financeiro e que, por isso, consegue orientar também sobre as situações diversas envolvendo nossas economias. É possível uma pessoa ser financeiramente equilibrada, financeiramente saudável, ganhando um salário mínimo ou ganhando milhões. Tudo é uma função do gasto. E o gasto, no fim das contas, acaba também sendo uma função da disciplina. Não perca esse papo econômico e também uma conversa gastronômica sobre harmonização com cervejas com o beer sommelier Edu Passarelli, um dedicado e apaixonado conhecedor dos tipos e variedades dessa bebida popular. A cerveja é uma bebida bastante versátil quando se pensa em gastronomia. São aproximadamente 120 estilos diferentes de cerveja no mundo que apresentam características bastante variadas, desde sabores, de sensações de paladar, como acidez mais pronunciada, corpo maior, corpo menor. Você tem notas de torrefação, adocicadas, amargas, uma série de artifícios que fazem com que a cerveja funcione bem com qualquer tipo de alimento. Então, sempre você me der uma receita, eu vou encontrar uma cerveja que combina e combina bem com esse alimento. Daqui meia horinha, no segundo bloco desse programinha que está começando agora, acompanhe a segunda edição especial do quadro de Bamberg a Votorantim. De Bamberg a Votorantim.
O dono de bar e especialista cervejeiro Edu Passarelli participa de um papo elucidativo com muita responsabilidade sobre o boom dessa cultura cervejeira no Brasil. Cervejarias, cervejeiros caseiros, os consumidores em si, a força desse mercado falando, reverberando o som da boa cerveja, faz com que o mercado esteja crescendo rápido e de forma consistente, eu acredito. Tem muita besteira aí no meio, mas eu acredito que cresce de forma consistente. Acompanhe mais esse papo cultural entre os tantos que temos aqui com temas variados nesta edição que começa agora ao som de Green Day, Wake Me Up When September Ends. Em seguida, a nossa conversa sobre Tio Patinhas com o especialista André Massaro. Até já. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass. 7 years has gone so fast. Alto Papo Entrevista. Hoje o nosso papo então é sobre finanças pessoais, sobre o seu rico dinheirinho, sobre a sua poupança, sobre investimentos, sobre como fazer isso render, sobre planos futuros para quem ainda não tem uma poupança, mas certamente aí tem necessidades. Quem é jovem vai pensar em comprar sua casa, o primeiro carro, todas essas necessidades. Quem tem um salário baixinho, que tem que fazer uma ginástica ali, quem tem um bom rendimento, que tem que saber onde coloca o dinheiro ou essa sobra aí monetária, com o André Massaro, um grande especialista em finanças pessoais da consultoria Money Fit. Tem lá todo um leque também de opções aí de redes sociais, né, André? Isso é muito bacana. Tem o seu Twitter, twitter.com/André Massaro. Tem o seu site, André Massaro, que fala da sua carreira aí. Um cara que já tem aí uma estrada já bem longa, embora seja jovem, não é, André? Você tem um livro publicado, 2 livros, aliás, né, pela Matrix Editora, Money Fit, o método para criar riqueza e manter a boa forma financeira, e Por Dentro da Bolsa de Valores, uma introdução ao mercado de ações. André, antes de tudo eu quero saber por que o seu interesse pessoal, profissional por essa área, desde a sua graduação em administração, não é? Não foi uma graduação em economia, embora depois você tenha especialização. Olá, obrigado pela presença aqui na Rádio USP. Que é isso, eu que agradeço a oportunidade e vamos lá. Eu não planejei muito a minha vida profissional, eu fui levado pelas circunstâncias, né? Aliás, o pessoal fala em tom de brincadeira que o sujeito que estuda administração é aquele que não sabia o que queria da vida, né? Fica então, em cima do muro, né? Prestou alguma coisa mais versátil, assim. Provavelmente eu estava nesse time. E fui levado por afinidade e por outras razões aí da vida para o lado de finanças. Então eu trabalhei em consultoria financeira, em instituições financeiras, fui executivo financeiro de empresas. E em um determinado momento da vida eu fiz um movimento meio radical, né? Então eu abandonei minha carreira profissional para virar um trader, né? Para virar um operador profissional de bolsa de valores. E passei uns bons anos da minha vida vivendo disso. Com o seu dinheiro ou com o dinheiro de outros? Meu dinheiro, sempre. Aplicando o seu dinheiro, exatamente, sem gerenciar montante de terceiros. Trabalhando só minha própria carteira, operando com ações e principalmente derivativos. Quer dizer, torna-se uma coisa ainda mais séria porque ali é o seu rendimento, é a sua vida ali, não é? Então, o cuidado ali, eu imagino que, claro, um profissional lida com o dinheiro dos outros também com essa competência. Mas no seu caso, você prestando conta para você mesmo é uma responsa. Dói mais, né? Quando é o nosso dinheiro, dói muito mais. Então eu passei assim uns bons anos da minha vida vivendo disso, vivendo exclusivamente disso, e foi mais ou menos na época que eu conheci o meu sócio, né? Meu sócio também era um operador de bolsa, a gente fez curso junto, etc e tal, e acabamos nos juntando para fazer um projeto educacional. Quer dizer, em algum momento a gente cansou um pouco dessa vida de especulador profissional, né? Começamos a sentir aquele vazio, assim, não estou produzindo nada, não estou ajudando ninguém, não estou fazendo nada. E tem também o desgaste de longas horas, André, de dormir preocupado com as bolsas asiáticas, esse tipo de coisa? Tem, é uma vida muito estressante, né? Então isso é até importante que as pessoas saibam, né? Muita gente pensa assim, eu vou viver da bolsa de valores, eu vou me livrar do meu chefe, me livrar do meu emprego, agora eu vou viver numa boa, na praia, com o notebook no colo.
E eu tenho que dizer, olha, não é bem desse jeito, né? Quer dizer, tudo isso aí é uma possibilidade, né? Você não vai ter horário. Espaço físico, né? É desnecessário com as redes. É uma vida extremamente estressante. Então, assim, as pessoas têm que pensar muito bem antes de fazer esse movimento, né? Porque não é tão fácil quanto parece. Às vezes é melhor enfrentar o chefe, por incrível que pareça, né? E no seu caso, você é um investidor mais tradicional, mais conservador ou mais agressivo? Eu sou bastante agressivo, né? Então eu trabalho de forma alavancada, trabalho principalmente com contratos futuros, eu não gosto muito de operar com ações, assim, mercados alternativos, né? Eu opero BMF, né? Fazia muito day trade, que são aquelas operações que a pessoa começa e termina no mesmo dia, operações de curtíssimo prazo. Então, eu estou colocando isso no passado, porque exatamente nesse momento eu não estou mais fazendo isso, né? Eu trabalho exclusivamente agora na área educacional. Mas quando eu era um operador em tempo integral, eu poderia ser classificado como alguém extremamente agressivo. E qual a estrutura necessária, já que não precisa de um escritório, mas você precisa estar online, precisa ter acesso, precisa ter assinaturas, informativos, conteúdo específico? O que é necessário, eventualmente, para alguém que esteja escutando, que queira seguir essa área, embora tenha as ressalvas suas aí, que vai dar cabelo branco, né? Vai dar. Isso se sobrar algum cabelo, né? Mas assim, o primeiro recurso que tem que ter é informação. Informação acima de tudo. Então é estudo, ler muito, muitos materiais que não existem no Brasil têm que vir de fora. Então, por exemplo, quem não tem um domínio da língua inglesa acaba tendo dificuldade. Muita disciplina, isso nós estamos falando dos recursos não materiais, Sim. né? Quer dizer, muita disciplina, é bom ter algum conhecimento, por exemplo, de informática, de programação, para testar, fazer testes estatísticos de estratégias, etc. Agora falando um pouco dos recursos materiais, conexão à internet absolutamente sem falha, então você tem que ter umas 2 ou 3, né? Falhou uma, entra outra. Computadores, no plural, né? Computadores potentes, porque às vezes você precisa de muita capacidade de processamento para fazer testes. Softwares de informação que fornecem o sinal em tempo real dos preços da bolsa, etc. E basicamente isso, né? De preferência estar num lugar calmo, sem interrupções. A maioria das pessoas trabalha em casa. Sim. Né? Mas assim, procurar um lugar que de preferência fique isolado, sem alguém te chamando, porque dá briga, o estresse é alto. Né? Sim. Bom, isso, a gente atravessou a conversa aqui, já foi pra ponta da linha lá, não é? Pra alguém que assume isso como profissão, como dedicação profissional, vai cuidar desse dinheiro dessa forma, tem os vários perfis, o seu você já adiantou, que é um perfil que não é muito recomendado, né? Inclusive, é recomendado para quem tem uma boa estrutura, uma boa capacidade de gerenciamento, sabe o que está fazendo, mas eu acho que um perfil agressivo para quem depende daquele dinheiro, tem um montante que seja pequeno ou seja muito, é arriscado, né, André? Então, de forma geral, né, o que é o cuidado com as suas finanças pessoais, seja então para quem tem pouco, para quem tem muito, para quem tem um sonho a curto prazo, para quem quer realizar um sonho maior, como fazer isso? O brasileiro já tem essa capacidade? Só voltando um pouco ao começo da sua pergunta, né, que você falou assim do perfil de quem faz isso, quer dizer, realmente assim, ter a vida desse tipo não é uma coisa muito fácil, mas tem algumas pessoas que gostam e são extremamente bem-sucedidas. Então, por exemplo, quem pensa em um dia viver só dos seus próprios investimentos, é uma possibilidade factível, inclusive. Mas tem que ter o perfil, antes de qualquer coisa tem que gostar. Simplesmente querer fazer isso porque está cansado do emprego, porque está cansado do chefe, etc., isso não é a motivação correta. Quer dizer, quem gosta tem que gostar do negócio, aí essa pessoa tem grande chance de ter sucesso. Agora, voltando à segunda parte, né, a questão do preparo financeiro das pessoas. O dinheiro, cada vez mais, ele é uma fonte de angústia para as pessoas, sempre foi. E nós estamos vivendo uma situação um pouco incomum no Brasil, né? Nunca foi tão fácil se comprar coisas sem ter dinheiro. Exato, né? Quer dizer, mesmo com juros altos e mesmo com toda a dificuldade, né? É que aí está, pela falta de informação das pessoas, as pessoas ainda não têm noção do que é juros, não sabem o que é juros, elas não veem juros, elas veem parcela. Cabe ou não cabe, né? Exatamente. Só que essa parcela, né, essa parcela que a gente tem que colocar entre aspas bem grandes, ela é uma coisa enganosa. Porque quando você vai no supermercado e faz uma compra em 3 vezes, e você adota isso como prática, no 3º mês você está pagando uma compra inteira. Ou seja, é uma solução de muito curto prazo que acaba não resolvendo.
E o que se vê hoje em dia, assim, as pessoas pouco acostumadas com crédito, porque esse crédito fácil é uma coisa recente na história do Brasil, estão acumulando. É parcela daqui, parcela de lá, faz a conta, cabe no meu orçamento, mas ela já esqueceu de quanto é o orçamento. Estourou um cartão, começa a usar outro. Exatamente. Limite então, de um, limite de outro. Então, uma coisa que vem chamando muito atenção nos últimos tempos é essa questão é o endividamento, vamos dizer assim, endividamento irresponsável. Quer dizer, algumas pessoas já estão começando a ter problemas com isso. Ainda não deu grande problema, porque hoje a gente vive praticamente numa economia de pleno emprego. Quer dizer, as pessoas... Hoje está relativamente fácil para as pessoas conseguirem emprego e elas estão se sentindo seguras para gastar. E isso é ruim, porque se acontecer alguma coisa, algum erro na condução política, algum problema internacional que afete a economia brasileira e aumente o desemprego, o efeito ruim sobre as pessoas vai ser potencializado, porque vai ter gente perdendo o emprego e altamente endividada. É a pior situação que pode acontecer. Áudio Papo. Bom, sabemos, e eu acho que é feita essa ressalva, as pessoas sabem que poupar é sempre melhor do que comprar parcelado, do que não ter o dinheiro, cair em crédito aí, que seja de cartão ou de banco, etc., ou empréstimo em folha, né, consignado, que tem as taxas baixíssimas e tal. Mas como poupar, como ter essa cultura, sendo que o salário também é baixo e há necessidades imediatas? Olha, para poupar, antes de qualquer coisa, precisa-se de disciplina. É engraçado, porque a maioria das pessoas que acha que tem um problema financeiro, na verdade, não tem um problema financeiro, tem um problema de outra natureza. Quer dizer, tem um problema de comportamento, um problema psicológico, que é a falta de disciplina. Quer dizer, economizar dinheiro exige mudança do estilo de vida, exige uma forte dose de humildade para a pessoa saber que ela tem que viver dentro das possibilidades dela. E uma coisa que é muito importante dizer aqui, que é o seguinte: eu, como especialista em finanças, educador financeiro, eu não sou contra o consumo, eu sou a favor do consumo. O consumo é importantíssimo, senão a economia precisa do consumo para andar. É importante que as pessoas consumam, mas é importante que elas consumam não baseada em crédito, mas baseada em aumento de renda. Então, assim, quem não consegue ter o padrão de vida que gostaria, porque tem uma renda baixa, precisa fazer um planejamento e investir em si mesmo, investir em desenvolvimento profissional, em educação, para poder ganhar mais, para que esse aumento do padrão de vida seja sustentável. Então, assim, quem quer aumentar o padrão de vida, e é extremamente louvável aumentar o padrão de vida, né? Faz parte do processo evolutivo do ser humano. Não é pecado, não é? Não, absolutamente não. Quer dizer, quando a gente pensa às vezes num determinado produto que é supérfluo, etc., a gente acha que é até um pouco imoral a pessoa ter aquilo. Mas não se esqueçam de que aquele produto coloca comida na casa de muita gente. Aquele cafezinho a mais que a gente toma, que estoura no nosso orçamento, ele sustenta muitas famílias. Então o consumo é importante. Então, assim, quem quer aumentar o padrão de vida e aumentar o nível de consumo, faça isso. Mas faça isso através do aumento da renda e não do aumento do endividamento. Bom, e por outro lado, vamos sempre trabalhando aí com opostos, André, até para dar uma ideia da dimensão dessa área sua, que é fascinante. Quem tem muito, quem ganha bem, quem não consegue guardar, não consegue fazer render esse dinheiro, é esbanjador de fato, viaja, gasta, compra muita roupa e tal, não sei o quê. É a mesma questão? É a questão da disciplina? Seja o sujeito que tem pouco, que tem um salário contado, um ordenado contado no final do mês, seja o cara que já tem um capital, já tem um patrimônio familiar, etc. e tal? É exatamente a mesma coisa. E é importante a gente dizer que a riqueza, ela é função daquilo que a gente tem e não daquilo que a gente gasta, né? E isso é o que acontece. Muita gente ganha muito dinheiro, quer dizer, tem executivos de empresa com grandes salários, empresários que ganham muito dinheiro, mas consomem mais do que ganham. Quer dizer, tem um estilo de vida às vezes extremamente extravagante, né? Um padrão de consumo muito alto, muito acima das possibilidades, e essas pessoas quebram. Então, assim, o equilíbrio financeiro, ele não tem muito a ver com aquilo que a gente ganha, ele tem a ver com aquilo que a gente gasta. É possível uma pessoa ser financeiramente equilibrada, financeiramente saudável, ganhando um salário mínimo ou ganhando milhões. Tudo é uma função do gasto. E o gasto, no fim das contas, acaba também sendo uma função da disciplina.
Isso que é interessante pro dinheiro, né? O dinheiro realmente, como diz o ditado, não aceita desaforo, não é? É a escassez, tanto para quem tem muito quanto para quem tem pouco. Porque possibilidades de gasto e seduções ali existem aos montes, não é? Então cabe à pessoa. E o brasileiro, nesse ponto, ele vem percebendo isso, ele vem buscando essa educação. Em outros países há mais. Há culturas, por exemplo, a cultura nipônica, não é? De ter uma poupança ali pessoal é grandíssima, não é? Muito seguro de vida, todos, praticamente toda a população tem, etc e tal. E aqui no Brasil? No Japão isso acontece porque o seguro, a previdência lá não é muito abrangente, assim, né? Eles têm uma série de restrições, então a pessoa tem que fazer sua própria poupança. Mas o que eu vejo é o seguinte... Até pelo fato de ser um país também com catástrofes, ter experimentado uma série de questões ali, eles têm aprendido eles isso, têm né? um histórico pós-guerra, difícil, exatamente. Eles então têm a pessoa... histórico bastante difícil. Mas eu digo assim, no geral, não existe muito essa questão de nacionalidade, né? Quer dizer, o brasileiro, no fim das contas, ele acaba se comportando como a maioria das pessoas na maioria dos países. Então, assim, problemas de desequilíbrio financeiro crônico, de otimismo excessivo em relação ao próprio dinheiro, existem aqui, existem nos Estados Unidos, na Europa, em todo lugar. É que para nós isso está começando a ficar mais evidente por causa do crédito fácil. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, onde sempre foi muito fácil conseguir dinheiro, é comum a pessoa trocar os pés pelas mãos. O número de falências pessoais que acontece nos Estados Unidos é enorme. Lá existe essa figura da falência da pessoa física, né? É uma coisa enorme. Existe muito desequilíbrio. Então, assim, não é uma culpa do brasileiro, o desequilíbrio financeiro, é uma culpa do ser humano, né? A crise do subprime americana foi muito baseada nisso, né? A tentação dos bancos ali de oferecer hipotecas para quem já estava hipotecado até a próxima geração, né? Falando aí entre aspas, né? Exatamente. As pessoas estavam tendo um padrão de vida e um padrão de consumo totalmente fora das suas possibilidades. Comprando imóveis e dando imóvel em garantia para pegar dinheiro, comprava outro. Quer dizer, virou uma espécie de um esquema Ponzi, vamos dizer assim, uma pirâmide, né? Um esquema não sustentável. E essa educação é possível, André, para quem não, por exemplo, não teve uma educação que seja nem escolar, eu digo, mas há uma cultura em outros países, inclusive, de desde criança, a criança ser educada com o valor do dinheiro, a mesada, o porquinho ali, né, que a pessoa, a própria criança já guarda ali suas pequenas economias e tal. Para quem não viveu isso, não passou por isso, aprender essa educação, é possível depois de adulto mudar o rumo aí da sua vida, buscar orientação, saber lidar melhor com o seu dinheiro? Nunca é tarde para começar. E o fortalecimento financeiro, ele acontece no momento presente. Então, assim, quem não tem educação financeira, quem não tem controle, não tem conhecimento sobre o próprio dinheiro, pode começar até agora, através de atitudes simples. O equilíbrio financeiro, ele é resultado de 80% de disciplina e 20% de conhecimento de finanças. As pessoas se sentem intimidadas porque falam, mas eu não entendo nada de finanças, eu não entendo os jargões, então eu não preciso entender. Nós estamos falando aqui das 4 operações matemáticas básicas. Quer dizer, precisa de disciplina, de comportamento, a capacidade de adiar um prazer imediato de curto prazo, mas para tentar ter uma situação melhor no longo prazo. Então, assim, qualquer pessoa de qualquer idade pode começar a ter uma vida financeira melhor, que vai levar a uma situação mais equilibrada e de maior qualidade de vida. É absolutamente importante que a pessoa perceba isso. E esquecer do passado. Às vezes a gente vê, por exemplo, alguns exemplos, né? Aí vem um especialista e fala assim, olha, se você tivesse economizado um cafezinho por dia nos últimos 30 anos, pela taxa de juros XYZ, você estaria hoje morando numa cobertura. É balela, né? Esqueçam isso, tá? Isso é um pensamento não produtivo, isso só serve para gerar sentimento de culpa, não vai ajudar em nada. A vida é daqui para frente. Esqueçam aquilo que vocês em algum momento perderam, deixaram de ganhar, seja lá o que for, isso não importa. É hoje. E isso é possível dada, inclusive, a estabilidade da economia, a forma de você planejar, de você saber, não é, o que você vai querer adquirir, em quanto tempo. Isso, o brasileiro agora tem isso graças à estabilidade econômica, não é? Há essa possibilidade, é isso, né? Exatamente. As pessoas quem viveu as culturas de inflação não tinha nem como, né, lidar com isso, né? O Brasil nunca foi, e talvez não seja,
um país amigável aos negócios. Aqui é difícil fazer negócio, é difícil se montar uma empresa, a carga tributária é muito alta. Então, essa situação de pleno emprego que a gente vive hoje, ela não é comum. Normalmente nós temos índices de desemprego mais ou menos altos para os padrões mundiais. Então as pessoas que estão trabalhando hoje precisam aproveitar isso. Tem que aproveitar que tem emprego, tem que aproveitar que tem renda para fazer reserva, para se preparar para um período difícil que pode acontecer a qualquer momento. Então é muito importante, assim, cuidado com as tentações do consumo. Novamente, o consumo é importante, tem que consumir, tem que ter qualidade de vida, tem que viver da melhor forma possível, ter tudo do melhor, mas certifique-se de que há recursos para isso. Bom, quem escuta falando aqui acha que é um senhor aqui de cabelo branco, já idoso, mas que nada, aqui é um... Quase isso. Né? Não, é um moleque aqui no bom sentido do termo, André Massaro, que fala muito bem, aí acostumado a lidar com mídia, não é, André? Você é solicitado aí de forma recorrente para rádios, jornais, TVs, para falar justamente disso aí que você fala com essa naturalidade, não é? De como é possível ter educação aí em finanças pessoais, você como especialista da consultoria Moneyfit, eu acho que a gente cabe falar um pouquinho aí do seu trabalho lá na Moneyfit, do seu livro, publicado pela Matrix Editora. A Matrix também tem uma proposta legal, né? De linguagem fácil, acessível em todos os seus títulos, não é? O Paulo Tadeu lá, que é o editor geral lá. Então você fala um pouquinho pra gente do método aí, Moneyfit aí, que você criou, o método para criar riqueza e manter a boa forma financeira. Mas isso na segunda parte da nossa conversa e só para quem acompanha na noite de sexta-feira na Rádio USP. Quem acompanha a gente no sábado de manhã tem depois a opção, claro, de entrar no site www.audiopapo.com. Esta conversa na íntegra com o André Massaro, especialista em finanças pessoais da Moneyfit. André, depois do intervalo vem um som que você escolhe, que você selecionou pra gente. Vamos de quê? Taking Care of Business, do Beckman Turner Overdrive. Tudo a ver com o nosso tema. E só antecipando, depois do intervalo, excepcionalmente hoje, não temos o nosso papo sobre dramaturgia com gente de teatro. A Franca volta na semana que vem. Você acompanha um papo cervejeiro com o mestre Alexandre Bamberg depois do intervalo. André, até já então. Até já. Alto Papo. Estamos de volta com o Alto Papo. De volta com o Áudio Papo na noite desta sexta-feira, hoje numa conversa aí super, pelo menos pra mim, tá sendo super elucidativa aí sobre finanças pessoais com o André Massaro, especialista aí da Moneyfit, uma empresa de educação financeira, autor de 2 livros, nós falamos já aí ano passado, não é, André? Moneyfit, um método para criar riqueza e manter a boa forma financeira, e por dentro da Bolsa de Valores, uma introdução ao mercado de ações, ambos da Matrix Editora, com essa pegada sua, que é uma pegada de ser didático, esclarecedor, de não colocar culpa em quem teve algum problema com dinheiro em algum momento da sua vida, de mostrar possibilidades e falar que, olha, é possível a partir de agora, guardando, sabendo administrar, sabendo aí quais são os seus objetivos e metas, alcançar os sonhos aí de tudo o que é financeiro, é isso? Exatamente. Quer dizer, o equilíbrio financeiro está ao alcance de qualquer um. Isso que é importante ter em mente, não importa o que aconteceu. E isso nos seus livros e na sua empresa de educação é feita de que maneira? Olha, nos livros, por exemplo, o primeiro livro, que chama Moneyfit, por acaso é o mesmo nome da empresa, eu criei um método com princípios e com atividades, e que ele foi inspirado, na verdade, num programa de condicionamento físico. Por isso que vem esse nome, né, de Money Fitness, né, dinheiro em forma. Então é um método de 12 semanas, tem uma série de atividades ali que eu organizei, que eu criei, e ele é muito interessante, ele funciona. Isso aí, eu uso, o que tá lá eu uso na minha própria vida. Por exemplo, você vai ter que dar aqui umas dicas, porque a gente fica curioso, né? Não, com certeza. Entre essas lições. Começa, por exemplo, com o planejamento financeiro, que é importante, as famosas planilhas, né? Ver ali despesas, receitas, etc e tal. Só que eu faço questão de deixar claro que isso é uma ferramenta para dar saltos maiores. Quer dizer, o meu objetivo não é transformar a vida do cidadão numa coisa tediosa que ele vai ficar
contando cada centavinho ali da vida dele. Sabe aquele sujeito que vai no bar e fica brigando com os amigos porque um comeu uma batatinha a mais na hora de dividir a conta? O objetivo não é esse. O objetivo da boa educação financeira não é criar pessoas mesquinhas. Quer dizer, o equilíbrio financeiro ele é importante para dar maiores saltos. Eu tenho uma grande preocupação, não só com o guardar dinheiro, poupar dinheiro, que é o foco da educação financeira tradicional, mas eu dou muita importância para o ganhar dinheiro. Então, no método Money Fit, que é o que está no livro, tem várias formas, várias técnicas, vários exercícios, atividades que eu proponho para a pessoa desenvolver sua capacidade de ganhar dinheiro. E não é bruxaria, não, tá? São coisas lógicas, coisas concretas. Lícitas. Quer dizer, não é acender vela e esperar o dinheiro cair em cima da sua cabeça. Quer dizer, são atividades concretas para se fazer no dia a dia e que ajudam a pessoa a se tornar, vamos dizer assim, uma pessoa mais atenta a oportunidades de ganhar dinheiro. E isso baseado na sua própria experiência? Você contou um pouquinho do seu perfil também de investidor, qual que é o termo? De trader, né? Trader, né? Quer dizer, você cuidando ali dos seus próprios investimentos aí. Isso durou quanto tempo na sua vida? Uns 5 anos, aproximadamente. Então você já estava pós-graduado, realmente, né? E uma coisa que eu aprendi sendo trader é que a gente não tem controle sobre nada mesmo, né? Então, assim, não adianta fazer grandes planos. Você passou por crises, né? Muitas. Pegou crise do que? Da Rússia? Peguei a crise de 2008, né? Várias mini crises no caminho. E o planejamento financeiro, ele é uma coisa muito importante. Só que é preciso ter em mente o seguinte: o valor do planejamento não é o plano, e sim o processo de planejamento. Quando você faz um plano para sua vida, você escreve, você coloca tudo no papel direitinho. Você terminou de escrever o plano, você pode pegar aquele negócio e jogar no lixo, porque não vai acontecer nada daquele jeito. Só que o processo de planejar nos leva a nos conhecer. Então o processo de planejamento é importante. O plano, o resultado do planejamento não é importante. Isso é uma das grandes lições que eu tive operando na Bolsa de Valores. Quer dizer, as coisas simplesmente não acontecem do jeito que você quer. Então você tem que ser extremamente maleável e trabalhar, na verdade, em termos de contingência. Quer dizer, não importa o que você vai fazer. O que importa é o que você vai fazer se aquilo que você ia fazer deu errado. É o plano B, o plano C, o plano D e por aí vai. Exatamente. Até para ter uma própria saúde emocional, uma estabilidade ali psicológica. Entre outras coisas. E isso tem tudo a ver com o fortalecimento financeiro, porque às vezes a gente ganha dinheiro da forma que a gente não espera. A gente faz um plano, fala, quando eu crescer eu vou ser tal coisa. E às vezes acaba tendo sucesso numa profissão que a gente nem imaginava que existia. Então é a importância da abertura, a importância do estar aberto às coisas, às novidades, às oportunidades da vida. Isso vale para quem já tem um patrimônio solidificado, para quem já acha que tem uma educação. De repente o Money Fit pode ajudar alguém um senhor já aposentado, que já está com a aposentadoria em vista. É possível? Pode ajudar, porque o ganhar dinheiro, ele não significa apenas ganhar dinheiro. Ele muitas vezes significa que a gente está evoluindo. Quer dizer, o dinheiro, na verdade, ele é uma medida. Infelizmente, bom ou ruim, né, a gente acaba medindo o nosso sucesso pelo resultado que ele traz. Então, muita gente que tem muito dinheiro ainda continua trabalhando, continua obtendo resultado, porque aquilo dá prazer, porque aquilo dá uma sensação de estar vivendo, de existir, de fazer parte da história do mundo. Então, o livro, o método, com certeza pode ajudar quem já está bem. Quer dizer, ajuda quem está mal a melhorar e ajuda quem está bem a ficar melhor ainda. Bom, e você falando e abrindo o jogo e contando da sua vida, é uma área, essa área de finanças, essa área de economia, é uma área onde há segredos, André? Onde quem ganha dinheiro não pode contar? Ou é uma área que acaba sendo aí, dada também o volume de informação, acaba sendo algo que as pessoas podem perceber? Ou seja, eu quero dizer, quem ganha dinheiro não quer contar, quem está investindo de uma certa forma e está colhendo grandes rendimentos, é possível o vizinho ficar sabendo? Isso é difícil de responder, porque há e não há ao mesmo tempo. Quer dizer, as pessoas que estão no mercado financeiro principalmente, as pessoas que ganham dinheiro consistentemente, elas têm métodos e esses métodos não se revelam. Aí, né? São segredinhos. São segredinhos. Só que esses métodos, eles são criados em cima de informações que são públicas. Então, eu até costumo brincar de vez em quando, às vezes eu pergunto assim, olha, quanto você acha que vale todo o conhecimento que eu tenho dentro da minha cabeça? Anos e anos de mercado financeiro, graduação, pós-graduação. Aí a pessoa pensa muito tempo, aí eu falo, eu vou facilitar para você. Não vale nada.
Não vale absolutamente nada, porque toda a informação hoje financeira está de graça na internet. Agora, a habilidade de você achar essa informação e o que você vai fazer com ela, isso tem valor, né? A informação em si não tem valor, mas o resto tem valor. Então, todos os métodos, os segredos, na verdade, eles existem, mas eles são baseados em coisas públicas. Então, qualquer um, com estudo, com dedicação, com vontade, etc., pode criar os seus próprios segredos, vamos dizer assim. Áudio Papo. Tá aí André Massaro, especialista em finanças pessoais da empresa de educação financeira MoneyFit. Eu acho que o seu site já remete para MoneyFit, fica mais fácil, embora MoneyFit seja fácil aí. Money de dinheiro em inglês, fit.com.br e também o andremassaro.com.br, além do Twitter, né? Tweetando também. Exatamente. twitter.com/André Massaro. Você tem um perfil aí também, André, antes de ser esse investidor aí, desses longos anos aí na bolsa, com esse perfil aí de correr risco realmente de também curtir música, curtir um bom som. Você teve uma banda? Como é que foi? Eu fui um músico, digamos assim, semi-profissional, né? Eu ganhava pra tocar, mas nunca foi minha atividade principal. E eu toquei, assim, em uma banda em particular, de rock clássico em São Paulo, por mais de 8 anos. Uma banda bastante bem sucedida. Toquei numa banda country também, né? A banda chamava High Five. High Five. Né? E tocava rock até 1979, então eu fiquei bastante tempo. A banda ainda existe, eu já não tô mais nela, né? Hoje eu resolvi expressar, vamos dizer assim, os meus dotes artísticos pela literatura, né? Abandonei a música. Mas a paixão continua. Eu não toco, não tô mais em banda, mas sou um aficionado ainda. Coleciona? Tem CDs? Tem vinis? Tem, é verdade? É, assim, incalculável. Bacana. André Massaro falando um pouquinho do perfil e o som que fecha, então, né? O programa essa noite, a edição essa noite, vamos de quê? Bom, quem ouviu a minha primeira sugestão já deve ter percebido que eu tenho uma queda pelo rock canadense, né? Então a segunda sugestão é do Triumph, é uma banda que eu gosto muito, chamada Moving On, uma música otimista, bem pra cima, de 1979. Pô, essa veio lá do fundo do baú, selecionada a dedo. Olha, André, esse papo foi muito bacana, eu agradeço e já convido você e também quem tá acompanhando o Audiopapo aqui, na semana que vem a gente continua falando de dinheiro, sobre psicologia do dinheiro, sobre a ciência mesmo, psicologia, com a doutora Valéria Meireles, um papo super bacana também, ela esclarecendo essas relações emocionais, né, das pessoas, dos indivíduos, com essa quantificação que você falou que é o dinheiro, dando sequência aí a essa nossa conversa aí sobre money. Valeu, um grande abraço e até mais. Um abraço, até logo. Audiopapo. Agradecendo mais uma vez a sua companhia em nossos 2 horários aqui na Rádio USP, nas noites de sextas-feiras a partir das 20h30, com reprise nas manhãs de sábados, começando às 10 horas. Encerramos esta edição de Audiopapo, lembrando que no nosso site www.audiopapo.com você acompanha na íntegra a conversa de hoje e todas as outras anteriores. www.audiopapo.com. Na semana que vem, no nosso próximo final de semana, vamos dar sequência à nossa conversa educativa financeira com Valéria Meireles, especialista em psicologia do dinheiro. Eu questiono um pouco essa forte necessidade de ter tudo a todo preço e o dinheiro ali, o dinheiro virtual. Ainda existem commodities, ações e tudo mais, mas o dinheiro do dia a dia, ele tá mega virtual e isso muitas vezes dificulta a vida das pessoas em administrá-lo. O controle disso aí. Agora, que teve uma evolução, com certeza, mas no fundo, o dinheiro é absolutamente aquilo que a gente dispõe que ele seja, mas ele não deixa de ser um instrumento intermediário de uma troca. Eu te dou dinheiro, você me dá alguma coisa de volta. Mas ele é fungível, como a gente fala. Não perca na próxima sexta-feira, com reprise na manhã de sábado, aqui na Rádio USP e no www.audiopapo.com, essa conversa interessantíssima com a psicóloga Valéria Meireles, terapeuta financeira. Valeu, um excelente final de semana e até lá. Por hoje é fim de papo.
Você acompanhou Áudio Papo. Produção e apresentação Fábio Rubeira. Sonoplastia Rafael Padovan.